Povo feliz, abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Família só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a tua casa, com a tua família nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? É sempre uma alegria, um prazer, um privilégio nós iniciarmos o nosso dia nos alimentando na palavra de Deus, nesse momento de reflexão diária com o missionário. E hoje, quero te pedir, fica até o final desse vídeo, querido, cerca de 11 minutinhos, mas que você será muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Em Lucas, capítulo de número 23, e o verso 34, assim está escrito. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Amados, nós estamos em uma série falando da importância do perdão, sabe? Hoje, terça-feira, dando continuidade, nós vamos aprender com o nosso mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, sabe? Que foi quem nos deu o maior exemplo de perdão, o maior exemplo de que nós precisamos, de que nós dependemos de perdoar aqueles que nos ofendem, sabe? O que está ocorrendo aqui? Jesus é levado ao sinédrio, Jesus é levado diante de Pilatos, e ali no julgamento ele é colocado diante de um homem mau, um homem perverso, um roubador, e na hora do povo decidir, o povo escolhe que solte Barrabás e que crucifiquem a Jesus Cristo. Agora, ouça, na cruz de Cristo não estava pagando por um preço que era dele, pois ele não conheceu o pecado. Ele estava pagando o preço da minha e da sua salvação. Ele estava tirando uma sentença de condenação que havia sobre nós. Ele estava nos libertando do pecado, sabe? Por isso que todos aqueles que vão até a cruz de Cristo, agora recebem do Senhor, sabe, a salvação. Queridos, e para isso nós precisamos entender de que, assim como Cristo, um dos últimos atos dele na cruz foi perdoar os seus assassinos, nós precisamos também perdoar as pessoas que nos têm ofendido, sabe? E olha que Jesus aqui está liberando perdão sobre as pessoas que o acusaram e levaram à condenação, está perdoando as pessoas que zombavam dele publicamente, porque os versos seguintes, do 35 em diante, a palavra de Deus diz: o povo ficou ali, olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, e salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Sabe, as pessoas ainda zombavam de Jesus, e são essas pessoas que Jesus libera perdão no ato da sua morte, sabe? São essas pessoas, os zombadores, as pessoas que ali estão incrédulas, sabe? Que olhavam para as coisas desta vida, que Jesus está pedindo que Deus não os condene por aquela ação. O verso 36 e o 37 diz assim: os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. São estas pessoas que Jesus, olhando para elas, diz: Pai, perdoa-lhes, perdoe essa gente, eles não sabem o que estão fazendo, não impute a eles esse pecado, não os condene pela essa ação, por a ação, Pai, que eles estão tendo de crucificar o Filho de Deus. Sabe, queridos? Então, amados, essa é a maior lição que nós tiramos para nossas vidas, como o perdão é importante. Porque quando nós perdoamos, além de desprender no mundo espiritual a pessoa a quem você perdoou, você também se desprende no mundo espiritual. Então, queridos, faça como Jesus, perdoe.
sabe? Libere perdão. Talvez você aí do outro lado diga, ah, missionário, mas quem perdoou foi Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Para nós, os seres humanos normais, o perdão não é tão fácil. Por isso que é importante você buscar no Senhor, você pedir ajuda ao Senhor Jesus. Mas também a Bíblia relata em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 e o verso 59, sabe, outro acontecimento de alguém que liberou perdão sobre os seus assassinos. Porque o verso 59 de Atos diz assim: enquanto eles atiravam pedra, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60, depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. O que estava acontecendo aqui? A mesma cena que aconteceu com Jesus. O povo zombando de Estevão, esteve levado ao julgamento, sabe, condenado à morte, arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. E é diante desta cena, sabe, diante desta cena, e qual era o crime? Pregar o evangelho, anunciar a salvação, sabe, propagar as boas novas do reino de Deus, libertar as pessoas que estavam vivendo em cativeiro, sabe, queridos, e libertar o povo que estava sendo oprimido. Queridos, e acredite, tanto em Jesus como em Estevão e em toda a história da igreja, era justamente os religiosos, os maiores inimigos da igreja. Sempre foi, sabe? E Estevão, diante desta ação, porque a Bíblia diz que ele foi arrastado para fora da cidade, sabe? Ele foi humilhado. Estevão, escarneceram de Estevão, arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. E uma das últimas palavras de Estevão, antes da sua morte, foi, Pai, perdoe. Perdoe, Senhor. Não impute a essa gente essa culpa. Não os condene por causa do que estão fazendo. Ele diz, de joelho, ele grita e diz bem forte, Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. Que pecado? De apedrejarem a Estevão. Mas perdoe. Perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoe esse pecado, sabe? Estevão entende a importância de perdoar, sabe? Por isso que ele grita ao Senhor para que o perdoe. Aleluias! Para isso acontecer, Estevão, quando olha para o céu, querido, olha que coisa maravilhosa. Ele vê Jesus à destra do Pai. Aleluia! Ele diz, não, Senhor, não os condene, sabe? Não traga sobre essa gente o castigo pelo que eles estão fazendo, pelo contrário. Perdoe, Pai. Perdoe o pecado deles. Então, queridos, o que nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus e aprendemos também com Estevão é a importância de perdoar. Não importa a gravidade com que a pessoa lhe ofendeu, com que a pessoa anda falando de você, sabe? Perdoe. É uma orientação de Jesus. Principalmente, irmãos, a família na fé, irmãos. No nosso meio, os verdadeiros cristãos não é para viver intrigado, não é para viver zangado, não é para viver, sabe, um falando mal do outro. Querida, a fofoca é o pecado que Deus abomina, sabe? Nós precisamos ter cuidado. Nós fomos levantados por Deus para encorajar uns aos outros, para viver uma fé genuína. E quem vive uma fé genuína, em vez de criticar, sabe, em vez de falar mal uns dos outros, quem vive uma fé genuína, sabe, queridos, faz o contrário. Ora uns pelos outros, anima uns aos outros, como Jesus disse. Agora que vocês estão vendo que o fim se aproxima, animem uns aos outros. Aleluias, perdoe, meu irmão. Perdoe, porque o perdão é a chave de acesso para a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, que esse exemplo de Jesus, que na cruz, antes da sua morte, libera perdão sobre os seus próprios assassinos. Pai, que o exemplo de Estevão, um jovem, ainda novo, tinha toda uma vida pela frente, por pregar a tua mensagem, ele foi condenado à morte, apedrejado, Pai, até a morte. E ali, meu Deus, ele nos ensina uma lição extraordinária, a importância de perdoarmos aos nossos inimigos. Ah, meu Pai,
Meu Deus, eu agora oro, Senhor, por esse meu irmão que está do outro lado, essa minha irmã, que muitas das vezes tem uma mágoa no coração. Algo aconteceu na vida dele, na vida dela, e isso, meu Pai, tem acarretado uma dureza de coração. Isso, meu Pai, tem gerado uma mágoa e por isso ele não consegue perdoar. Ela não consegue perdoar. Espírito Santo, ajude esse meu irmão, ajude essa minha irmã a liberar perdão em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com outras pessoas, envie nos seus contatos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia iluminado. Não esqueça, perdoar é necessário. Graça e paz.